Vamos iniciar a leitura do livro de Samuel. Porém, vamos fazer um breve comentário acerca do Samuel. Samuel, do hebreu, que significa ouvir de Deus, ou nome de Deus. Profeta, o último dos juízes, o fundador da monarquia, o elo entre a teocracia e a monarquia. Como juiz, julgava em Betel, Gilgal e Mispa. Como profeta, fundou uma escola de profetas, um seminário em Ramá. Como governador, purgou a nação de Baal e Astarote e abateu os filisteus. Seu nascimento foi consagrado ao Senhor, ministrou perante o Senhor. Deus falou com ele, julgou Israel depois da morte do sacerdote Eli e ungiu Saul como rei. Reprovou Saul, despedaçou Agag, ungiu Davi como rei para substituir Saul. Foi o lugar de seu nascimento, de sua residência e do seu sepultamento. Uma médium invocou o seu espírito. O primeiro e o segundo livro de Samuel formava originalmente um só livro. Na Septuaginta, considerava-se os livros de Samuel e dos reis como uma só história. Passaram a ser intitulados Primeira Reis, Segunda Reis, Terceira Reis e Quarto a Reis. Assim, nosso livro de 1 Samuel chama-se Primeira Reis, 2 Samuel chama-se Segunda Reis, Primeira Reis intitulou-se Terceira Reis e a Segunda Reis foi dado o nome de Quarto Reis. Autoria: os dois livros de Samuel talvez sejam uma compilação de várias fontes, que inclui seu primeiro conteúdo, que está ali em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. Os escritos do profeta Natã, os escritos do vidente Gade ou Ido, que está lá em 1 Crônicas 29, 29, e 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. E a antologia nacional, conhecida como o Livro dos Justos. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Esses dois livros intitulam-se Samuel, não porque este tenha sido o autor, mas porque Samuel é o principal vulto histórico da época da transição do domínio de juízes para o dos reis. O tema reino de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, melhor dizendo, e capítulo 16, versículo 1. A história acerca de Samuel trata da transição do governo dirigido por juízes para a direção dos reis. A monarquia foi instituída com o Reino do Sul. Antes, Israel era uma teocracia. Consistia em 12 estados, ou 12 tribos, com uma só força que os unificava, a força da presença de Deus. As divisões do livro. A primeira divisão
diz da história de Samuel, que vai de 1 Samuel, no capítulo 1 ao capítulo 7. A segunda divisão, a história de Saul, de 1 Samuel, capítulo 8 ao capítulo 15. Terceira divisão, a história de Saul, de 1 Samuel, capítulo 8 ao capítulo 15. Terceira divisão, a história de Davi, desde sua unção até a morte de Saul, de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 31. Quarta divisão, Davi cresce, 2 Samuel, capítulo 1, versículo, vai do capítulo 1 ao capítulo 10. Quinta divisão, Davi diminui, 2 Samuel, capítulo 11 a capítulo 20. E a sexta divisão, Davi e os últimos anos da sua vida, de 2 Samuel, capítulo 12 a 24. Os eventos de Samuel abrangem um período de 115 anos. Os de 2 Samuel, um período de 38 anos. Vamos ler o primeiro capítulo de 1 a Samuel. Davi, um homem chamado Eucana, melhor dizendo, vamos repetir aí que eu errei. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramataim, Zofim, na região das montanhas de Efraim. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliú. Eliú era filho de Tou. E Tou era filho de Eframita Zufi. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo, em Siló. O tabernáculo era um templo desmontável que o povo de Israel podia transportar para onde ia, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a Ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os dois filhos de Eli. Eles se chamavam Hofni e Finéias. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e a outra parte a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava 2 vezes mais, porque a amava, apesar de o Senhor a ter deixado estéril. Acontece que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente, para deixá-la irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava, quando iam a Siló, à casa de Deus. Por isso, Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. "O que está acontecendo com você, Ana?" perguntou o marido. "Por que você está chorando e por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente
enquanto fazia sua oração ao Senhor. Ana fez este voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei este filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Este era um costume referente a homens completamente consagrados ao Senhor, como era o caso dos nazireus. Ele percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, no fundo do coração, diante do Senhor. Porém, ele não ouvia som algum. Então pensou que ela estivesse embriagada e perguntou a ela: era preciso vir aqui embriagada? Veja se para de beber vinho. Por favor, meu senhor. Respondeu ela: não estou embriagada. Estou profundamente angustiada e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Ora sim, por sofrer grande angústia e aflição. Neste caso, disse Eli: tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. O Senhor, ó Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. A família se levantou bem cedo na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar o Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e no devido tempo teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana, com toda a sua família, viajou para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Desta vez, sem a companhia de Ana. Ela disse ao seu marido: vamos esperar até que o menino esteja desmamado. Então eu o levarei, o apresentarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: está bem, faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Seja feita a vontade do Senhor. E assim ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Então, havendo-o desmamado, apesar de o menino ainda ser muito pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló. Levou também um novilho de 3 anos para o sacrifício, cerca de 30 litros de farinha e uma vasilha de vinho. Depois do sacrifício do novilho, levaram o menino a Eli. Meu senhor, lembra-se de mim? Perguntou Ana ao sacerdote Eli. Juro por sua vida que sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este filho e ele atendeu o meu pedido. Por isso agora eu o entrego ao Senhor por todos os dias em que viver. Ele pertencerá ao Senhor, pois ao Senhor foi pedido.
e adoraram ali ao Senhor. Glória a Deus.